Permiti que inicie esta minha partilha convosco, manifestando a grande alegria que sinto em poder estar aqui presente nesta Assembleia. É uma alegria pessoal, da minha parte, mas é também uma alegria que eu gostaria de expressar da Comissão Episcopal para o Laicado e Família, ou seja, dos bispos em Portugal. Não estou sozinho, gostaria que me sentissem acompanhados por esta Igreja peregrina em Portugal, que não é apenas a hierarquia, mas passa muito também pelos nossos bispos. E se manifesta esta minha alegria em poder estar convosco, é para publicamente reconhecer, sempre em nome da Igreja, o trabalho que vós estáis a realizar nesta nossa Igreja, neste país, seguindo todas as orientações deste vosso carisma do renovamento carismático. Com certeza cada um de vós está convencido desta força, desta pujança que o Espírito vai realizando em vós e por vosso intermédio, em benefício da Igreja nos tempos que correm, mas tendo também a certeza que nossos bispos em Portugal também reconhecemos essa importância do renovamento carismático na vida da Igreja. Mas ao reconhecermos a importância do renovamento carismático, nós estamos a sublinhar uma realidade que já vem particularmente do tempo do Papa João Paulo II, quando ele, na Carta Apostólica e o Venecit Ecclesia, ele reconheceu aquilo que ele chama, e usa uma expressão muito curiosa, a co-essencialidade da dimensão hierárquica, assim como também da dimensão carismática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, no passado, estamos muito habituados a fixarmos, quando falávamos da Igreja, pura e simplesmente na hierarquia, o Papa, os bispos e os sacerdotes. Hoje, o Papa João Paulo II, a partir daí, mas já muito antes, com as experiências variadíssimas que foram crescendo na Igreja, ele manifesta aqui a dimensão carismática. Esta ligação com o Espírito Santo é igualmente essencial para a vida da Igreja. Não é alguma coisa de acidental, que a Igreja pode passar sem ela, mas é efetivamente essencial. E se o Papa João Paulo II dizia isso, nós estamos ainda no percurso sinodal, na caminhada sinodal. E com certeza que todos vós foste seguindo aquilo que foi uma parte desta caminhada, que foi a Assembleia, aquela Assembleia maravilhosa de cristãos, padres, bispos, cardeais, com o Papa Francisco em Roma. E nessa Assembleia do Sínodo, dá-me a impressão que as realidades que mais foram sublinhadas foram essencialmente duas, que são uma: a oração no Espírito, para poder discernir no Espírito. O Papa, mais do que nunca, neste Sínodo, sublinhou a importância da oração. E não era apenas o conversar, o dialogar, o discutir sobre alguns temas, mas antes de tudo isso, antes de par de tudo isso, havia um momento de oração, que sempre sublinhava não apenas a oração de palavras, mas a oração no Espírito, para que depois do resultado fosse o discernir, o encontrar o melhor caminho, também sempre na orientação do Espírito. É importante que cada um de vós se convença disto mesmo. E é importante até para reconhecer que para vós a espiritualidade do renovamento carismático tem este sentido de proveito pessoal para cada um de vós, como pessoas, como casais, como membros de uma paróquia ou de uma comunidade, mas tem que ter também esta dimensão de exemplo, para que os outros, de outros grupos, de outros movimentos, ou as pessoas isoladamente, desculpai que eu diga assim, aprendam também, e desculpai a minha espontaneidade, a conviver com o Espírito Santo e com os seus 7 dons. Hoje estamos essencialmente nesse tempo de poder fazer com que a nossa Igreja seja mais espiritual, no sentido de convivermos com o Espírito Santo. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, um grande escritor, Tomás Halik, para a República Checa, no seu livro, que veio trazer uma profunda reflexão à Igreja, A Tarde do Cristianismo, ele, num determinado momento, diz que nós devemos interpretar uma mudança de rota. Se tínhamos um caminho, agora temos que ter outra rota diferente. Ele diz que temos de passar da religião para a espiritualidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos abandonar a religião? Não. É que até agora nós sublinhávamos muito na religião aquilo que nós tínhamos para fazer. Por simplesmente ir à missa, ou confessar-se, dar aos pobres, mas quase sem sentido, quase sem espírito, quase sem vivência interior.
Então ele vem dizer que hoje não vamos abandonar essas práticas religiosas que sempre manifestaram o nosso ser de cristãos, mas vamos fazer com que isso esteja carregado de uma profunda espiritualidade. O grande teólogo Karl Rahner dizia, irmãos e irmãs, que este século que estamos a viver, neste século, o cristão ou é místico ou então não conseguirá enfrentar-se com os diversos problemas que a Igreja tem que lidar com eles. Por isso, irmãos e irmãs, todos nós estamos a aprender da Igreja Universal, todos nós estamos a aprender a deixar-nos conduzir e guiar pelo Espírito Santo. E se vós temos a graça de vos encontrar com este carisma de renovamento carismático, nas suas mais variadas vertentes, é precisamente para isso, para vosso proveito pessoal, mas também para proveito da Igreja. Mas para que isto possa acontecer, é necessário que façais esta experiência de Igreja. Esta Igreja que hoje o Papa vai sublinhando também, ela cresce na diversidade dos diversos grupos, dos diversos movimentos, e daqueles e daquelas que procuram seguir esta orientação do Espírito, são muitos dos movimentos, e vós lo sabeis, dentro do movimento carismático há como que muitas famílias, e depois há muitíssimos outros. É necessário sublinhar esta diversidade, mas ao mesmo tempo é necessário sublinhar a unidade. Se nós fôssemos capazes, nos tempos que correm no mundo inteiro, de viver esta consciência de que somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo todos filhos do mesmo Pai, o mundo seria totalmente diferente. Não havia guerras entre palestinianos e israelitas, entre russos e ucranianos, a paz seria uma realidade. Não havia, ou poderia haver, ou continuar a haver ricos e pobres, mas o que é certo é que pela comunhão nós conseguiríamos construir um mundo mais unido e mais fraterno. E é por isso que me permitis que os tempos que estamos a viver para vós são também uma responsabilidade. Neste mesmo fim de semana, em Roma, está a decorrer um encontro para cerca de 2.000 pessoas, tanto quanto ouvi dizer, do Renovamento Carismático de diversos países. Não é? É organizado pelo Serviço Internacional ao Renovamento Carismático, chamado CARIS. E este nome, desculpai que eu diga, deveria ser caro para vós, CARIS, Serviço Internacional ao Renovamento Carismático. E nós em Portugal também estamos a trabalhar para que isto aconteça, através de um Serviço Nacional ao Renovamento Carismático. Já preparámos uns estatutos que foram difundidos e espalhados para que, efetivamente, nesta diversidade de diversas expressões, de diversas manifestações do Espírito Santo, sejamos capazes de testemunhar a unidade e a comunhão, esta alegria de sermos a única Igreja de Jesus Cristo numa variedade muito grande de expressões. É um caminho importante, hoje mais do que nunca. No mundo dividido pelas discórdias, no mundo dividido por tantos problemas e tantas dificuldades, nós temos que testemunhar que estamos unidos, que seguimos o mesmo Espírito e que por isso mesmo vivemos a mesma fé. Portanto, é uma hora importante para vós, nesta altura e neste momento, para tomar consciência desta relação com os outros, das outras expressões do movimento carismático e procurar crescer também na unidade e na comunhão. Mas tudo isso terá que acontecer. Se este tempo é um tempo a suscitar a necessidade interior da espiritualidade, nós temos que ter como que uma referência e um modelo. E esta referência tem que ser Maria, tem que ser Nossa Senhora. Não apenas no sentido de rezarmos, não apenas no sentido de cantarmos. Este é um aspecto da nossa relação com a Nossa Senhora. Mas devemos estar nesta atitude de alguém que, assim como é, porventura na sua pequenez, quer ser uma pequena Maria. Nesta certeza de que o Senhor Deus nos dá os dons do Espírito Santo para que nós sejamos uma pequena Maria. E sendo uma pequena Maria, assim mostremos o verdadeiro amor que temos a Nossa Senhora. É por aqui que passa, irmãos e irmãs, a vossa vivência na fidelidade ao Espírito Santo. Porque Maria foi a primeira conduzida, a primeira guiada pelo Espírito Santo. Ela foi a primeira, porque a primeira discípula, a primeira seguidora do próprio Jesus Cristo. E depois nós não imaginamos quanto ela foi importante para com o seu filho, para com os apóstolos e particularmente para a Igreja nascente. Por isso, simplesmente, por esta fidelidade ao Espírito Santo que ela manifestou e que nós hoje, para além de olharmos para outras referências,
para ainda pensarmos em muitos nomes que possam, porventura, ajudar-nos a viver o vosso carisma da renovação carismática, a referência última tem que ser sempre esta: fixar os olhos em Maria e procurar ser uma pequena Maria. E o que é que Maria hoje nos está a dizer? Irmãos e irmãs, tenho que ser breve e devo já concluir. Eu penso que, pegarmos nas páginas do Evangelho, nós verificamos que a vida de Nossa Senhora se resume em 3 palavras e numa atitude. 2 destas palavras nós acabamos de ouvir no Evangelho. Eu digo em latim, mas depois podemos traduzir. A vida de Maria resume-se em 3 palavras dela: Ecce fiat magnificat. Eis-me aqui, faça-se em mim, a minha alma engrandece o Senhor. São as 3 frases que nós temos de Nossa Senhora, não temos mais nada. Eis-me aqui como serva, uma serva humilde, pronta para fazer a vontade do Pai. E por isso mesmo, faça-se em mim, não aquilo que os outros vão dizendo, não aquilo que a malta grita, não aquilo que a televisão vai impor ou a rede de comunicação social, mas pura e simplesmente aquilo que o Espírito Santo vai dizendo ao ouvido, entrando no meu coração, para que eu seja capaz de pôr em prática. E é por isso que a nossa relação com Maria devia ser esta: estarmos permanentemente nesta atitude diante de Deus, daquilo que Deus nos vai pedindo, nos bons momentos e nos maus momentos, assim: eis-me, Senhor, fiat, faça-se, Senhor. E depois de tudo aquilo que somos servos, a minha alma engrandece ao Senhor pelas maravilhas que Ele realizou em mim. E este é o resumo, assim, de Nossa Senhora, que nós devemos pensar nisto. Não há tempo para esmiuçar um pouco mais estas palavras, mas vós com certeza que já as compreendeis. Mas depois desta palavra de Nossa Senhora, das palavras que ela disse, nós temos uma única atitude, uma atitude de Maria que nos devia também estimular. Se temos que entrar dentro de Deus e se temos que nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, o Papa hoje desafia-nos permanentemente a sair. E então, o que é que nós encontramos numa atitude simples de Maria? Foi aquela frase que nos acompanhou durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Maria correu apressadamente ao serviço da sua prima Santa Isabel. O Evangelho de hoje não o diz, continuaria, mas iria dizer: Maria corre apressadamente ao serviço do Senhor. Para Maria, a religião não foi um rezar em grupo. Para Maria, a religião verdadeira, o amor a Cristo, na fidelidade ao Espírito Santo, não foi estar apenas com os amigos e sentir o calor humano. Maria partiu, desinteressadamente, ao encontro da sua prima Santa Isabel, que estava em necessidade, para dar tudo aquilo que tinha e aquilo que era. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós, se teremos de nos concentrar para fazer uma experiência no Espírito, para rezarmos e procurarmos discernir no Espírito, nós temos que deixar o comodismo, eu vou dizer, das nossas reuniões e dos nossos encontros. E temos que lá fora, na rua, nas fábricas, nos nossos estabelecimentos de ensino, porventura nos hospitais, aí mostrar esta disponibilidade que Maria teve de servir desinteressadamente a sua prima Santa Isabel. Quantas coisas maravilhosas em nome de Maria nós poderíamos realizar. Então apetecer-nos-ia com certeza muito mais ainda cantar: o Senhor fez em mim maravilhas, porque Ele vai fazendo maravilhas em nós. Mas para fazer maravilhas temos que sair do nosso comodismo, do nosso amor a poucas pessoas, e alargar o nosso coração, dilatar o nosso coração, fazer com que o nosso coração tenha um horizonte do mundo. E, irmãos e irmãs, com a nossa pequena ação, sonhar com um mundo mais humano e mais fraterno. Pois bem, era isto essencialmente que eu gostaria de vos dizer. Dai graças ao Senhor pelo dom do carisma que o Senhor Deus vos concedeu. Procurai não reservar para vós este carisma, mas procurai colocá-lo ao serviço da Igreja, na unidade e na comunhão, e que as vossas pegadas sejam as pegadas de Maria, nesta atitude tão simples, mas tão profunda, destas 3 palavrinhas: Ecce fiat magnificat. Mas depois, como Maria, percorrei os caminhos, ide pelas queiras, ide ao encontro dos sem-abrigo, dos marginalizados, dos mais pobres, dos mais abandonados, e dizei-lhes a essas pessoas que Deus os ama, e Deus ama essas outras pessoas mais abandonadas através do nosso amor e da nossa dedicação. Que Maria seja então, nestes tempos tão conturbados e difíceis, a nossa força e a nossa coragem. E com certeza que nós iremos experimentar isto mesmo se, como ela, nos manifestarmos disponíveis
para seguir o Espírito em todos os momentos, em todas as ocasiões.